Olá, bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento de Microsoft Windows 11 para usuários. Vamos começar pelo começo do painel Configurações, que é onde nós devemos aí acionar as engrenagens, os funcionamentos do Windows 11. Então, vamos para configurações aqui no menu Iniciar, para você que está começando o curso de Windows 11 aí para usuário. Você clica aqui em Iniciar e procura a roda dentada de configurações. Provavelmente você vai ter ela já aí no seu Windows 11. Se você não encontrar, você pode digitar e certamente ela aparecerá como um dos resultados de pesquisa para você. Clica para iniciar. Clicou, você já vai vir aqui para início, tá? Onde você vai ter um resumo de basicamente tudo que você precisa saber da sua máquina. Internet, está conectado? É cabeado? É Wi-Fi? Está aqui, ó, ícone de Wi-Fi conectado na rede da empresa. Tá? Como é que está a situação de atualizações do Windows Update? Tá aqui, ó, tem coisa para atualizar. Aqui diz e aqui também diz, ó, que é o ícone do Windows Update dizendo que tem alguns itens a atualizar, né? Software, atualização do próprio Windows e das configurações pertinentes. Teremos aula específica para isso, tá? Configurações recomendadas, dispositivos Bluetooth que estão conectados, se o Bluetooth está ativado ou não, personalizar rapidamente seu dispositivo com tema dark, tema claro, preferência de acessibilidade para tamanho de texto, cursor de mouse, as contas que estão conectadas. Olha que interessante essa página inicial, que ele mostra que eu tenho uma conta do Entra ID corporativa do meu Microsoft 365, tá? Tem uma conta Outlook.com, que é uma conta pessoal também, tá? E aí tem outras contas aqui que ele mostra, ó. Né? Esse painel é bom porque ele mostra o principal, mas você vai podendo entrar nas configurações daquele ramo de menu, né? Então aqui ele vai mostrar, ó, 3 contas no total conectadas, tá? Mas eu vou voltar para a página inicial para a gente continuar. Aqui embaixo nós temos as informações do dispositivo. Memória RAM, compilação, versão build do sistema operacional, a edição do seu Windows e o processador. É claro que se você quiser ver mais hardware como SSD, né, disco de armazenamento ali, se você quiser ver placa gráfica, aí você vai para as informações de sistema, informações de hardware, tá? O que a gente vai começar a ver aqui agora é justamente partir aqui para sistema, que é o nosso módulo principal, configurações sistema. E o primeiro item que a gente vai ver é justamente as questões de tela, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeira coisa, tá? Vai aparecer para vocês aqui as telas que você tem. Então eu tenho 3. Eu tenho a principal, que é essa número 2 aqui, ela está na minha frente, é ela que eu estou mexendo e vendo com vocês. Ao lado eu tenho uma tela, que é a número 1, tá? À esquerda eu tenho uma tela que, inclusive, ela está como vertical. Ele é um monitor chamado Ultra Wide. Ele, na verdade, ele pode ser usado normal, assim, né, horizontal, só que ele é muito horizontal, por isso que ele é Ultra Wide, tá? Só que eu uso ele como vertical justamente para ler documentações. Depois eu até filmo para vocês, tiro uma foto para vocês verem como é que tá aqui meu ambiente no escritório. Ele é o meu monitor que fica à esquerda, é um monitor de apoio, tá? E à direita eu tenho outro monitor de apoio que é um monitor normal, widescreen, assim como esse é. Só que esse aqui é Full HD, 1920 por 1080, tá? E esse aqui, ele é Ultra HD, é o 4K. Então eu tenho um 4K, um 4K Ultra Wide e um convencional aqui, widescreen, High Definition, HD que a gente chama, né? Bom, agora aqui embaixo vocês vão ter, ó, as ferramentas que identificam os monitores. Se você clicar no botão identificar, tá vendo? Vai mostrar aqui, ó, no seu monitor qual que é 1, 2 e 3 para você ver no seu monitor físico, né? Qual que é o monitor 1, 2 e 3. Qualquer alteração que você faça, você clica em aplicar. O legal disso aqui é o seguinte, você vai tentar reproduzir o posicionamento, deixa eu trocar aqui, ó, um pouquinho mais para cima. Aí eles ficaram alinhados, mas eles não estão assim aqui para mim. Eles estão desse jeito que estava, ó, desse jeito aqui. Se eu olho para eles aqui, ó, estão mais ou menos desta forma aqui. Esse aqui, na verdade, está até um pouquinho mais para cima, tá? Ó lá, tá desse jeito. Então eu clico em aplicar. Eles dão uma piscada aqui, né, porque está ajustando a parte gráfica. Para que isso é importante? Para que o mouse ele passe de um monitor para outro de forma suave. Por exemplo, ó, meu mouse está aqui no meio, no monitor do meio, que é esse aqui, é o 2, tá? Que é o principal. Mas eu quero ir para o monitor de lá para mexer nas coisas que estão no monitor de lá. Então eu tenho que ir com o
Botão assim, ó, com o mouse assim, ó, passou, tá vendo? Vocês não estão vendo, mas passou para o outro monitor. Então isso é importante. O terceiro também, ó, passou para o outro monitor, tá? Para eu conseguir ter essa fluidez, sair de um monitor e ir para o outro e trabalhar com eles, tá bom? Eles estão no modo de extensão, justamente por isso que eu consigo sair de um e da esquerda, o número 1, ir para o 2 que está no meio, depois ir para o 3 que está na direita aqui. Se eu definir duplicar, o que, que vai acontecer? O que está acontecendo no meu monitor número 2 vai para o 3 também, ele reproduz a mesma coisa. Às vezes é o que você precisa. Você está dando um treinamento muito útil, por exemplo, quando você vai dar um treinamento. Quando a intenção sua é duplicar, reproduzir o que está passando no monitor A, passar no monitor B, aí você vai escolher aqui, ó, duplicar. Área de trabalho 1 e 2, que seria o que acontece na 1 acontece na 2. Eu não recomendaria fazer isso nesse momento, porque o monitor 1 está verticalizado. Aí ele vai, na verdade, exibir só um trecho no meio, o que seria um 1920 por 1080. E aí vai ficar um pedação preto em cima e embaixo. Então primeiro vira ele de novo para poder reproduzir o que está acontecendo wide, né? Horizontal. O que acontece no 1 acontece no 2. Ou ele está dizendo também que o que acontece no 2 reproduz no 3. Aí aqui eu posso ligar normalmente, porque aqui está 4K e lá está Full HD, né? Mas vai estar horizontal, então vai reproduzir. É um clone, o que acontece num monitor acontece em outro. Você quer ver que legal você fazer isso aqui? Claro, você só vai conseguir fazer isso aqui se a sua placa gráfica, seja ela onboard, soldada na placa-mãe, ou off-board, aquelas placas que você conecta, que é o meu caso, tiverem as saídas para esses monitores, né? A minha placa gráfica aqui, já eu mostro para vocês qual que é, ela tem várias saídas. Acho que está sobrando mais uma só, porque eu usei três já. Eu estou usando um cabo DisplayPort no monitor número 1, que é esse aqui, tá? Eu estou usando outro cabo DisplayPort no monitor número 2 e estou usando um cabo HDMI, porque também tem saída HDMI na placa de vídeo, para o monitor número 3. Se eu não me engano, está sobrando só uma saída DisplayPort para se eu quiser um quarto monitor. Esse é o limite da minha placa. Cada placa vai ter o seu limite, tá? Então, aqui é o seguinte, o que você tem que prestar atenção nessas configurações é a disposição para ficar corretamente para você. E aí estava explicando, né? As situações em que você tem ali um instrutor como eu, um professor como eu, numa mesa com o seu monitor ali, mas você tem na sua frente pessoas olhando para você. São os alunos, por exemplo, numa sala de aula. Aí você quer colocar atrás de você uma tela grande, um monitor grande, né? Ou até um projetor que tenha entrada DisplayPort ou entrada HDMI, tem a DVI e VGA também, mas fica cada vez mais defasado, né? Essas portas estão cada vez mais antigas, né? A VGA e a DVI. As mais atuais são DisplayPort e HDMI. Então imagine vocês, eu aqui, um outro monitor atrás de mim, que é para os meus alunos verem que eu estou mexendo. Eu não preciso ficar mexendo, virando. Eu estou aqui no meu monitor tranquilo e estou olhando para eles, falando com eles, né? E aí está passando também a réplica no monitor acima de mim, para eles verem no que eu estou mexendo. Perfeito! Uma sala de aula assim fica sensacional. Se, claro, o conteúdo da aula depende de uma tela de computador, que ela seja exibida, né, transmitida, ok? Aí eu usaria aqui essa configuração de duplicar. E se você desconectar o vídeo, aquele que você está selecionando, ele para de transmitir, fica preto. É como se você tivesse desligado a tela na energia elétrica, tá bom? Ou desconectado o cabo. Bom, aí você tem aqui, ó, a ferramenta que vai configurar. Tornar esse meu vídeo principal. Qual que é o vídeo principal? Aonde o menu iniciar fica, o relógio do Windows, é esse aqui, ó, que já está configurado. Mas eu posso ir para esse meu monitor da direita, que é um monitor que eu uso de apoio para lives, para o chat da live, e posso tornar ele o principal. É só eu clicar aqui, tá? Aí esses elementos aqui, menu iniciar, relógio do Windows, vai para lá. Tudo que eu opero, o principal fica sendo lá. Então você pode trocar, determinar qual é o seu monitor principal. Outra coisa que você pode fazer é lembrar a localização das janelas com base na conexão do monitor. Isso aqui é bem legal e eu já deixo habilitado, porque toda vez que eu inicio o Windows, eu não preciso ficar configurando todo o início de dia. O meu próprio Windows já lembra, por conta desta configuração, qual é o monitor 1, 2 e 3. O principal, o da esquerda e da direita, aqueles que eu tenho conectado aqui na minha placa gráfica. Tá? Minimizar janelas quando o monitor estiver desconectado. Então vamos supor, por exemplo, ó,
Vocês não estão vendo, mas eu poderia pegar aqui um explorador de arquivos do Windows. Ó, ele abriu nessa janela que é a principal. Mas ó, tô levando ele para o segundo monitor, que é o monitor vertical. Pronto. Coloquei ele no meu segundo monitor. O que acontece se alguma coisa desconectar o cabo do monitor? Ou diretamente no monitor, esse aqui que eu estou falando, ó, eu levei ele para lá, tá? A janela para lá do Windows Explorer. Desconectar lá no monitor ou desconectar na placa, né? Aqui ou aqui. O que acontece com a janela que estava lá? Ela fica fantasma, ela fica lá. Se eu não tiver selecionado isso aqui, ela fica lá, mas eu não vejo mais, porque o monitor desconectou o cabo, mas ela tá lá. Aí eu não consigo, inclusive, nem pegar, trazer para cá, porque eu não vou enxergar, mas ela fica lá. Agora, quando eu seleciono isso aqui, e eu gosto muito de selecionar, desconectou o monitor por algum motivo, enfim, bateu, esbarrou, saiu o cabo, ele vai minimizar a janela, ele vai fazer o que eu vou fazer manualmente aqui para vocês agora, ó, ele minimizou, para poder depois eu vir aqui e trazer ela para o monitor que eu estou vendo, o 2 ou o 3. Isso é bem inteligente também, tá? Facilitar o movimento do cursor entre elas. Então, isso aqui é uma configuração que facilita essa fluidez. Então, primeira coisa, posiciona, tenta reproduzir o mundo físico aqui no digital, a disposição dos seus monitores, como é que eles estão próximos, se está alinhado, se não está. Segunda coisa que você precisa fazer é ligar isso aqui para facilitar a fluidez do movimento entre monitor 1, 2 e 3, tá bom? Detectar outra tela. Quando você está incluindo uma tela com uma conexão diferente de HDMI ou de DisplayPort, uma tela Wi-Fi, uma tela sem fio, por exemplo, com conectividade sem fio. Existem algumas tecnologias de conectividade sem fio. Existem tecnologias de conexão de tela que são não cabeadas, são sem fio, até para transmitir em tela cheia, PowerPoint, alguma coisa que você vai fazer, né? Tentar fazer do monitor um data show, por exemplo, ou até usar um data show mesmo com conectividade sem fio. Ele vai enxergar como uma tela aqui no Windows, tá? O que pode acontecer é que, dependendo da tecnologia, da marca do seu monitor ou do cabo que você comprou para conectar na placa-mãe no monitor, ele não detecte plug and play automaticamente. Você precisa clicar primeiro aqui em detectar para ele falar, epa, tem um monitor novo conectado aqui, e aí você configura o que você quer fazer com esse monitor. Então esse botão, na verdade, ele força o entendimento do Windows sobre os monitores que estão conectados. O natural é ser plug and play. Você conectar o monitor, ele já aparecer aqui para você configurar. Mas não aconteceu, por conta de tecnologia mais antiga e tudo mais, clique em detectar, que ele força, ele faz um scan e detecta, tá? Você força a detecção. Conectar uma tela sem fio. O que eu falei? Você pode conectar e ele vai trazer aqui um ecrã para você configurar as telas sem fio que estão disponíveis com tecnologia sem fio. Aqui é claro que a máquina tem que ter Bluetooth, infravermelho, a tecnologia sem fio que você vai usar para poder detectar esse monitor sem fio. Você consegue trabalhar com ele também, tá? Já na parte de brilho e cor, diz respeito a como é que você quer que isso se comporte para o seu uso. Então, por exemplo, esse óculos aqui que eu uso, além de ser um óculos para perto e para longe, né? O pessoal fala astigmatia, miopia, né? Realmente eu uso óculos de grau, é um grau baixo, pouco, mas eu preciso para leitura, trabalho o dia todo no computador, então até para preservar meus olhos, né? Preservar a minha visão. Mas tem uma tal de luz azul que não é benéfica para ninguém. Tá? Então, por exemplo, esse óculos eu mandei fazer com uma tecnologia que bloqueia a luz azul, que é maléfica. Né? Ela deteriora a visão, né? Não é boa, né? Deixa as vistas cansadas, tem que ficar aumentando o grau do óculos por conta dela, e tem mais outros malefícios aí. Né? Se você pesquisar aí, você vai descobrir. Mas você pode tentar bloquear essa luz azul pelo próprio... Às vezes o monitor tem essa tecnologia, o próprio hardware, o monitor traz essa tecnologia. Meu óculos tem, o meu monitor, esses dois monitores aqui que eu tenho, o 4K, o vertical, e esse aqui que está na frente tem, só não tem o menorzinho lá, que é o 3, tá? E aí, se você não tem um óculos como esse, por exemplo, que tem essa tecnologia, ou você nem usa óculos, você não tem um monitor que tem a tecnologia no hardware, você pode optar por trazer aqui, ó, ativar a luz noturna, olha só. Vai ficar um ambiente mais quente, com uma cor mais amarelada, mas esta cor amarelada ela vai te dar um conforto muito maior para você ficar ali trabalhando no computador. É como se fosse o Kindle, né? Para quem usa Kindle, no Kindle, que é o e-reader, o leitor de e-books da Amazon, ele tem aqui, ó, ele usa a tecnologia e-ink, deixa eu ver se o meu está carregado. Ó, ele usa a tecnologia e-ink, aí ele tem uma configuração aqui que você pode deixar ele bem sépia.
que é mais amarelado para ficar um conforto, né? A luz amarela mais quente, ela dá um conforto maior para a sua visão. Ela cansa menos, ela deteriora menos, tá bom? Isso é comprovado pelos médicos aí dos olhos, tá? Pelos oftalmologistas, tá? Então, oftalmos, né? Eu vou desativar aqui, mas você pode inclusive mexer na força dela, tá vendo? Ó, mais quente ainda, olha só. Menos quente, né? Então você pode desativar, ativar ou agendar essa luz noturna, tá vendo? Do pôr do sol ao nascer do sol, que é quando começa a ficar mais de noite e você já tá mais cansado porque trabalhou o dia inteiro. Então vamos mudar o método de cor, né? Ó, das 17h42, vai trabalhar a madrugada inteira, então tá aqui das 17h42 até as 6h47. Ou você estabelece o seu horário específico, ó lá. Ativar a luz noturna no horário X e desativar no horário Y, tá bom? Perfeito. Sobre perfil de cor, aqui simplesmente você vai determinar uma tela para suas configurações. Olha lá, estou com as três. Qual que eu quero mexer? Qual o perfil de cor que eu quero trazer? SDR, HDR, tá vendo? Ó, filtrar por todos os perfis e gerenciar automaticamente as cores para os aplicativos. Aí você tem aqui a ferramenta de calibragem de cor, que você tem que ter um dispositivo, inclusive, para quem é, acho que é colorometrista que fala, né? Pessoal que é designer, que trabalha, que tem que trabalhar com Photoshop, com a cor muito próxima do real ali, né? Esse pessoal que é mais dessa área de design profissional, mais dessa área visual mesmo, né? E aí você tem esses recursos aqui para deixar mais profissional e com cor exata, com calibragem, tá? Você tem o HDR que você pode habilitar ou desabilitar, então aqui estão as configurações do HDR. Para streaming, tá vendo? Ó, qual é a tela que você quer mexer? Primeiro, seu monitor precisa ser compatível. Segundo, sua placa precisa ser compatível com a HDR. E terceiro, o conteúdo precisa ser compatível com a HDR. Se não tiver esses três elementos, monitor, placa gráfica e conteúdo com HDR, o HDR não vai rolar, não vai funcionar, tá? Neste caso aqui, minha máquina está preparada para HDR. Tanto minha placa gráfica é compatível, quanto meus monitores, pelo menos os dois primeiros. Esse aqui é o mais fraquinho, o 3 é o mais fraquinho, mais antigo, mas esses dois são mais novos e eu consigo usar HDR se eu quiser, tá? É só habilitar aqui e fazer a calibragem também. Tá? Para você ter uma cor mais viva, para esses monitores que têm esse recurso de cor mais viva, mais brilhante. Tá? Escala e layout. Simplesmente aqui as opções de escala 175, 150, 125, 100% é recomendado. E aqui nós temos a resolução de tela. Tá vendo que no meu caso, eu estou selecionando qual aqui? Ah, a primeira, né, que é vertical. Tá vendo que estranho ela, né, a orientação, ou melhor, a resolução, 1080 por 2560. Ela é uma 4K, é uma 4K Ultra HD, mas está vertical, por isso que o 1080 veio para cá antes, tá? Mas deixa eu selecionar a do meio, que a do meio ela é 4K, mas ela é normal, ela é horizontal normal, né? Olha lá. Aí ele mostra, tá vendo? Olha a resolução 4K como que é. 3840 por 2160. Ela tá inclusive na resolução máxima que é recomendável, porque tá no topo, tá? Posso ir abaixando as resoluções. E se eu for pro meu terceiro monitor, que é um monitor 1920 por 1080, é o HD, ele não é o Ultra HD, o Ultra HD é o 4K, é o 2, tá aqui o máximo que ele chega é no High Definition, é no HD, 1920 por 1080, tá? Ok, ainda nós temos a orientação, olha que legal, o 3 está na paisagem, o 2 está em paisagem, mais o 1 eu tive que mudar para retrato, para ele ficar vertical. Senão eu ia ter que ficar assim olhando para ele, porque eu virei ele, né? Então o mundo físico, ao virar ele, tem que corresponder com o digital, que é virar para a orientação retrato, certo? Configurações relacionadas. Vamos ver as configurações avançadas de tela de exibição. Aqui ele vai mostrar o monitor que você selecionou, mas você pode ir trocando. Ó. O primeiro monitor, ele está no modo desktop, com 1080 por 2560, ele é um ultra wide, tá vendo? Ó? Taxa de atualização variável, intensidade de bits, tá vendo? 8 bits, formato de cor RGB, e espaço de cores SDR. Você vai trocando e vai vendo as tecnologias e configurações aqui. Olha o meu 4K como mudou, tá vendo? E que placa que ele está conectado também, tá vendo? Ó, ele mostra aqui, ó, o nome do monitor. Esse aqui já é um LG
Ultra Fine, né, que é como ele aparece, como ele é detectado pelo Windows. Ele é um 4K, portanto 3840 por 2160 a 60 Hz. Também tem a questão dos Hz, né? 30, 60, 120. Para quem usa os monitores para jogar, máquina gamer, precisa ter um FPS bom, né? Ou melhor, precisa ter uma taxa de atualização boa e um FPS bom também, tá? Então aqui você vai ver a taxa de atualização. Alcance dinâmico SDR. E o terceiro, ó, ele tem menos configuração, dá para ver aqui, inclusive, ó. Ó, não dá para mexer, por exemplo, nas opções mais avançadas. Não tem HDR, tá vendo? Ó, o terceiro, tá? Aqui embaixo você mexe nos hertz também, tá vendo? Ó, os três estão a 60 Hz, exceto o que está na horizontal, porque além de ele estar na horizontal, ele é Ultra HD. Ele é muito esticado. Então ele fica aqui como 59,98 Hz, quase 60 Hz. O restante estão a 60 Hz mesmo, tá? Aí nós temos aqui taxa de atualização dinâmica, se você vai ligar a taxa de atualização dinâmica ou não, e remover tela de área de trabalho apenas para um cenário específico, tá? Que é esse aqui, ó. Impedir que o Windows use esta exibição, esta tela estará disponível apenas em aplicativos de finalidade especial. Você reserva o monitor para aplicativos específicos, tem como fazer isso, tá bom? Remove a área de trabalho para uso no geral e usa apenas para aplicações específicas, tá? Empresa tem muito disso, né? Rodando uma aplicação ali específica que é de dia inteiro, por exemplo, um totem de uma academia mostrando os planos da academia, só vai rodar ali alguma coisa que é repetida, então você usa esse recurso aqui. Bem, com isso, exibições avançadas, nós temos o último aqui que é elementos gráficos, ele vai fazer um resumo de tudo que abrange, né? Aqui ele diz o seguinte: você pode ter mais do que uma placa dentro de uma máquina. Você pode usar a placa híbrida, a placa de vídeo on-board da sua placa-mãe, mais a placa gráfica que você conectou, dedicada a off-board, que é o meu caso aqui, né? A minha placa gráfica, se a gente for no gerenciador de tarefas, só para não ficar sem falar sem ela, olha ele aqui, ó. Eu vou mostrar. É essa aqui, tá vendo? GPU. É uma NVIDIA GeForce. É uma NVIDIA GeForce RTX 2070. É uma NVIDIA GeForce RTX 2070, tá vendo? Essa é a minha GPU e ela é dedicada, ela é conectada no PCI Express da minha placa-mãe. Mas, se eu tirar ela, passa a usar o conector da placa-mãe, que vai ser um HDMI só, não vai ter aquele monte de porta, tá? Mas é mais fraquinha a configuração, né? Não vai dar para ter o 4K nativo, né? Não vai dar para aproveitar o processamento que é poderoso de uma placa que é off-board. Mas independente disso, voltando para cá, para a gente finalizar, espera só um pouquinho. Configurações, sistema, tela, tá? Aqui ele vai mostrar quais aplicativos você quer que rode em qual placa gráfica. Isso é bem legal, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, se você tem um aplicativo que usa bastante de processamento gráfico, editores de vídeo, jogos, como por exemplo vocês estão vendo aqui, ó, Hogwarts Legacy, que eu jogo de vez em quando, mas não só jogos, tá? Você tem ali um editor de vídeo, um software que faz render, que renderiza um software 3D, então é bom que você selecione a placa gráfica correta. Até porque você pode ter mais do que uma placa gráfica, dependendo da sua placa-mãe, da configuração geral do seu computador, mais do que uma placa gráfica conectada na máquina, 2, 3, e aí você vai selecionar qual placa roda qual aplicativo para ter tudo otimizado. É aqui que você faz isso, ó, pegar esse AIDA aqui, por exemplo, ó lá. Você quer que o Windows decida ou você quer selecionar manual qual a placa gráfica roda qual aplicativo? Voilá! Aqui nós passamos por todas as opções de tela no sistema Windows 11, tá certo? Então, próxima aula a gente vai falar sobre som, placa de som, drivers de som, configurações de som e assim por diante, ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Desejo sucesso para você no uso, aí, no aprendizado do sistema operacional da Microsoft atual, que é o Windows 11, e até a próxima aula.